Brasil apoia a convocação da Assembleia Geral da ONU para driblar o veto dos Estados Unidos. A apuração do nosso diretor editorial em Brasília, Daniel Rittner. Dani, que prazer ter você no 360. Pena que é sobre um assunto tão difícil, mas vamos juntos, meu amigo. Como é que é essa estratégia do Brasil para tentar driblar o veto dos americanos? Vamos lá, boa tarde para você, Raquel, boa tarde a todos. O Brasil resolveu apoiar a iniciativa de convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU, justamente para driblar aquele veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança esta semana. Veto este a uma resolução preparada muito minuciosamente, mediante consultas a diversos países, pelo governo brasileiro, pela missão do Brasil na ONU. O Brasil lidera neste mês, tem a presidência neste mês de outubro do Conselho de Segurança, costurou uma resolução ali que teve 12 votos favoráveis e 2 abstenções, só não pôde passar por causa do veto dos Estados Unidos. Essa resolução condenava os atos terroristas do grupo radical islâmico Hamas, pedia a criação de um cessar-fogo ali, de um corredor humanitário, que o Israel abandonasse aquela ordem de evacuação dos palestinos do norte para o sul da faixa de Gaza, já num alerta de bombardeios. O que aconteceu? 2 blocos de países, o Grupo Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica, são 2 blocos que reúnem ao todo 57 países cujas populações têm maioria muçulmana. Aí estamos falando de países como Arábia Saudita, Irã, Catar, Emirados Árabes, Egito, Turquia, Indonésia. Esses países apresentaram um pedido para que a ONU avaliasse essa convocação extraordinária da Assembleia Geral. O Brasil, segundo me relataram fontes aqui da diplomacia, decidiu que sim, que vai apoiar, que vai votar a favor, porém vai adotar uma postura de não protagonismo. Deixa o protagonismo, deixa esse pedido com os países árabes e apoia nos bastidores, além de muito provavelmente dar um voto favorável. Aí como é que funciona? O Conselho de Segurança tem que votar essa proposta, são os 15 membros, aqueles 5 países com assento permanente, com poder de veto, e os 10 países que não têm assento permanente no Conselho de Segurança, entre eles o Brasil. Aí precisa de uma maioria sem poder de veto para a convocação da Assembleia Geral, e aí uma vez convocada a Assembleia Geral, essa resolução pode passar com maioria simples entre os 192 membros da Assembleia Geral da ONU. Então, não tem mais aquele poder de veto. Qual foi a última vez em que isso foi usado? Na invasão da Ucrânia. Essas últimas resoluções da ONU, que criaram grande polêmica ali, que o Brasil apoiou em torno de uma condenação da invasão da Ucrânia, foram votadas pela Assembleia Geral. Agora, é um mecanismo bastante raro até de acontecer nas Nações Unidas. Em toda a história da ONU, desde os anos 40, só houve 11 sessões de emergência, 11 convocações extraordinárias. É isso que agora esse grupo de países árabes está pedindo e que o Brasil resolveu apoiar. Raquel. Obrigada pelas informações, Dani. Lorival Santana chegou aqui conosco. Lorival, tem o mesmo peso político a aprovação de uma resolução na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança? Não, os 2 organismos têm funções diferentes, de acordo com a Carta da ONU. O Conselho de Segurança, como o próprio nome indica, a responsabilidade dele é sobre situações de crise, situações de guerra, então que ele intervém e pode aprovar, por exemplo, intervenções militares, como aconteceu em 2011 na Líbia, quando o Muammar Gaddafi estava enviando um comboio para destruir a cidade de Benghazi, onde eu estava, por sinal, autorizou a intervenção da OTAN. Depois disso, nunca mais a China e a Rússia permitiram a aprovação de resoluções que fossem propostas pelo Ocidente e que tivessem essa consequência, porque consideraram que a OTAN ela extrapolou
violou o mandato dado pela ONU. A Assembleia Geral da ONU, ela faz posicionamentos políticos, recomendações, pedidos, mas ela não tem binding, né? Não é vinculativa, não obriga e não cria uma força militar, por exemplo, seja uma força de imposição da paz ou de intervenção militar dentro de um conflito. São órgãos que têm prerrogativas bem diferentes. Entendi, Lorival, não tem mais o mesmo peso político. Agora, Daniel, Estados Unidos... Não tem o mesmo peso legal. Mesmo peso legal. Uhum. Daniel, Estados Unidos e Israel conseguem, de alguma forma, se organizar para impedir essa resolução de passar? Ou aí, como são muitos membros, é muito difícil? Aí é mais difícil, Raquel. Realmente com 192 votos, só Israel e Estados Unidos procurando parceiros ali para formar uma maioria, é bem mais difícil. Acho que uma maior comparação que a gente pode fazer é com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse assunto também foi deliberado pelo Conselho de Segurança e, obviamente, quem bloqueou, quem usou o seu poder de veto para bloquear resoluções do Conselho de Segurança foi justamente a Rússia, claro, o lado invasor. E o que fizeram os países foi pedir essa sessão de emergência, essa convocação extraordinária da Assembleia Geral da ONU, onde finalmente foram votadas resoluções, mais de uma, com, via de regra, com apoio do Brasil e com abstenção ou votos contrários de boa parte dos países em desenvolvimento, incluindo os BRICS, incluindo China, Índia, África do Sul, mas as resoluções passaram, as resoluções acabaram tendo maioria. Tem um significado político, não tem uma vinculação legal, mas tem um significado político, tendem a constranger aqueles países que são os objetos, os alvos ali da resolução, no caso, Israel, com o apoio dos Estados Unidos. Era isso que eu ia falar, mostrar um certo isolamento daquele país que é contrário. Lorival Santana e Daniel Rittner, muito obrigada por trazer a apuração aqui para o CNN 360. Lori, daqui a pouco a gente fala mais.